Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que estão conosco todos os domingos, os irmãos da IPNA e todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet todos os domingos. Louvado seja o Senhor, Ele é exaltado. O nosso Deus é o Deus em que nós devemos nos prostrar e adorar, o único Deus todo-poderoso, onisciente e onipotente. Gostaria de ler nas Escrituras, no Salmo de número 75, versículo de número 1. Salmo 75, verso de número 1, que diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Bendito seja o Senhor, nós estamos aqui para declarar as maravilhas do nosso Deus. E eu gostaria nesse momento de orar com você. Participe desta oração nesse momento, fechando os seus olhos juntamente comigo. Pai querido, nós mais uma vez estamos diante de Ti nesse momento tão precioso, tão abençoado, em que nós nos colocamos diante da Tua face, nós que somos Teus servos, e acabamos de falar, Senhor, que nós estamos aqui para declarar as Tuas maravilhas. Abençoa-nos, ó Deus, durante todo este culto, usando, Senhor, todas as partes para que a nossa vida seja edificada, para que o Teu nome seja exaltado e para que nós tenhamos, ó Deus, hoje uma manifestação poderosa da Tua presença nas nossas vidas de forma muito eficaz, através da pregação da palavra de Deus. Nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz do Senhor a todos os queridos irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui louvando o nosso Deus. Vamos entoar mais um cântico, dizendo que Ele é tudo para nós. Nós devemos exaltá-lo em todo o tempo, porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. Quero viver pra Teu
Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Olá, queridos irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos ao nosso Deus pelos 11 anos da nossa amada Igreja e, em nome da Sociedade Auxiliadora Feminina, venho compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra de Deus que traduz tudo aquilo que vai nos nossos corações. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmos 126, 3. A todos os irmãos, o meu abraço e até breve, se Deus quiser. Meus queridos, gostaria nesta noite de meditar com você na palavra do Senhor. E eu gostaria nesta noite de falar sobre um personagem bíblico muito conhecido e gostaria de trazer para você uma palavra sobre 4 momentos distintos da vida do apóstolo Pedro. E gostaria de usar o tema: Jesus não desiste de você, como não desistiu de Pedro, como desistiu de nós. Eu quero que você pense sobre esse tema: Jesus não desiste de você. Gostaria de fazer uma oração. Nosso Pai, mais uma vez te pedimos de forma muito específica, pela ação do Teu Espírito no nosso coração nesse momento, que Tu possas trazer luz à nossa mente, à nossa vida, ao nosso coração, através da pregação da Palavra de Deus. Instrui-nos, dá, Senhor Jesus, ao Teu servo a suficiência do Espírito Santo, porque eu dependo dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou usar 4 textos diferentes, irmãos, para falar desses 4 momentos da vida do apóstolo Pedro. O primeiro deles está em Mateus capítulo 4, de 18 a 20, que trata da vocação, ou da chamada dos discípulos. Mateus 4, de 18 a 20, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu gostaria que você atentasse bem para essa expressão, para aquilo que Jesus respondeu para, no caso aqui, Pedro e André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ok? Então, percebemos, irmãos, nitidamente aqui o momento do chamado do Senhor Jesus. Um chamado que eles em nenhum momento puderam dizer não. O texto diz que quando viram o chamado do Senhor, a vocação, a ordem para segui-lo, eles largando o
que estavam fazendo, seguiram ao Senhor. E Pedro, ele possui algumas características muito interessantes, meus irmãos, no seu próprio temperamento. Pedro era muito impulsivo, às vezes falava sem pensar, não é isso? Temos momentos assim, muito marcantes da vida do apóstolo Pedro. Foi Pedro que esteve com Jesus, lá no Monte da Transfiguração, junto com Tiago e João. Pedro testemunhou coisas assim, fantásticas, que nós nunca vimos, irmãos. Esses homens foram privilegiados, foram bem-aventurados. Pedro, juntamente com Tiago e João, também estiveram juntos no momento em que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então, este homem, com todas as suas qualidades e defeitos, Jesus, desde o momento que o chama, Jesus começa a trabalhar nele, a forjar o seu caráter, a forjar o homem de Deus que ele seria no futuro. Por isso é que Deus não desiste de nós. Deus, a partir do momento que nos chama, Ele tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Pedro foi aquele que disse, no momento em que Jesus disse: "O que diz o povo acerca de mim? E o que dizeis vós acerca de mim?" Ele disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E também disse, quando muitos estavam abandonando o Senhor, quando Jesus disse para eles e perguntou para eles: "Vocês querem segui-los? Querem me abandonar também?" Ele disse: "Senhor, para onde iremos nós, e só Tu tens as palavras de vida eterna." Então, meus amados, Pedro andou com Jesus. Pedro esteve ao lado de Jesus nesses 3 anos de caminhada no ministério aqui do Senhor Jesus nesta terra. Não só Pedro, mas todos os outros apóstolos e discípulos testemunharam, viram a glória do unigênito de Deus, esteve com ele, vendo coisas e fazendo coisas assim simplesmente benditas e maravilhosas, que estão registradas nos evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos, e também, obviamente, nas cartas ou nas epístolas do apóstolo Pedro. Então eu chamo a sua atenção, mais uma vez, vou chamar: Deus não desiste de você. Deus te chama, Deus te comissiona, assim como fez com Pedro, um homem pecador, como você é, como eu sou, como nós somos. Mas Deus trata de nós. Deus quer-nos no seu serviço, quer primeiro entrar na nossa vida, e a partir do momento que Ele entra na nossa vida, Ele começa a trabalhar de forma bendita e maravilhosa. Esse homem que andou com Jesus, que fez declarações assim benditas, lindas, que entraram para a história, mas também era um homem que falava, como disse agora há pouco, irmãos, que falava sem pensar. E eu queria que você agora olhasse para um outro momento. Nós vimos o momento do seu chamado, o momento em que ele foi comissionado pelo Senhor: "Vinde após mim, e eu vou fazer vocês pescadores de homens." Mas o tempo passou, né, meus irmãos? As coisas começaram a acontecer na vida de Jesus, e chegou um momento assim crucial, um momento em que o apóstolo Pedro esteve diante de um momento de pressão que todos nós vivemos. E no momento de pressão, qual é a nossa resposta para Jesus? Mas nunca se esqueça: Jesus não desiste de você. Jesus nunca desistiu de Pedro. Mateus 26, nos versos 70, 72 e 74, nos conta a reação de Pedro no momento de extrema pressão. Diz o texto, né? O texto da palavra de Deus, lá no texto indicado, diz aqui, nos versos 70: "Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes." No verso 72, ele diz: "E ele negou outra vez com juramento: Não conheço este homem." No verso 74, nós vemos o mesmo apóstolo Pedro dizendo: "Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem." Pedro entrou para a
história como aquele que negou Jesus 3 vezes, advertido foi pelo Senhor. Por que o Senhor o advertiu? Porque o Senhor conhecia Pedro. O Senhor estava trabalhando em Pedro desde o momento que o chamou. E Pedro era aquela pessoa impulsiva, que num determinado momento em que Jesus disse: vocês todos vão me abandonar. E Pedro, obviamente, sem pensar, sem refletir antes de responder, disse: Senhor, eu jamais te abandonarei, eu jamais vou te deixar, todos podem te abandonar, e se depender, até morro por ti. Pedro não mediu as consequências de dizer tais palavras. É claro, irmãos, que nada que aconteceu com Jesus pegou Jesus de surpresa ou o decepcionou. Pegar as pessoas de surpresa e ficarem decepcionadas, isso acontece com a gente, irmãos, mas com Jesus não. E Jesus, nunca desistindo de Pedro, o avisou, mas ele não levou fé, ele não acreditou nas palavras de Jesus. E aí, quando ele foi pressionado, naquele momento em que eles estavam diante de algo que eles nunca vivenciaram, que foi a prisão de Jesus, em que as pessoas disseram para ele: eu vi você como mestre, eu vi você como Nazareno. Ele dizia: eu nunca vi esse homem, não conheço esse homem. Repetiu, irmãos, que expressão dura: eu não conheço este homem. Aí você talvez possa pensar assim: se fosse comigo, eu nunca mais queria olhar para a cara desse cidadão, eu nunca mais ia desejar ter qualquer tipo de conversa com esse homem. Mas Deus não pensa assim, irmãos. Deus não pensa dessa forma, porque Deus o tinha escolhido, Deus o tinha chamado, Deus o tinha vocacionado, e Deus estava trabalhando em Pedro sem ele perceber. Diz a Escritura que Jesus, ao sair da casa do sumo sacerdote, Jesus olha para ele, obviamente não com um olhar de crítica, mas com um olhar de amor. E ele, meus irmãos, quando olhou para Jesus, é claro que ele não entendeu dessa forma, que ele, a partir de então, ele foi corroído, irmãos, corroído pela culpa. E eu não sei se você hoje está diante de situações na vida em que você se sente culpado, seja lá por que for. Saiba que Jesus Cristo é aquele que tem prazer em perdoar quando nós nos arrependemos. E Jesus Cristo estava trabalhando na vida daquele homem de forma poderosa, e ele não estava percebendo, mas ele tinha que passar pelo momento do sufoco, e ele estava passando, e quando passou, irmãos, ele disse 3 vezes: eu não sei quem é este homem, eu nunca vi este homem. E aí a nossa tendência muitas vezes, irmãos, é criticá-lo. Como é que pode? Como é que Pedro foi capaz de fazer isso? De negar a Jesus, aquele que ele viu tantas coisas, que participou efetivamente do ministério, foi chamado para ser apóstolo. Aí eu faço uma pergunta para você, irmãos: quantas vezes nós o negamos? Quantas vezes nós temos negado quando somos pressionados pela vida, quando nós o desobedecemos, quando nós mentimos, quando nós somos maledicentes, quando nós não obedecemos às suas ordens, quando nós, pela nossa postura, pela nossa vida, dizemos: não conheço esse homem, porque a nossa vida, ela precisa, obviamente, mostrar aquilo que a gente fala, que a gente prega. Não adianta professar uma fé e a vida prática ser outra, irmãos. Por isso, muito cuidado ao criticar o apóstolo Pedro, porque nós podemos muitas vezes, irmãos, estar agindo da mesma forma, só que de outras maneiras. Quando nós o desobedecemos, quando nós não levamos em conta o que diz as Escrituras, quando nós insistimos em não trabalharmos para Ele, quando nós insistimos em não ouvir a sua voz, nós estamos dizendo: eu não conheço esse homem, porque a prática de vida diz exatamente o contrário do que nós professamos. Mas qual é o nosso tema? Jesus não desistiu de Pedro e não desiste de nós. O que aconteceu? Jesus foi morto,
e ele sempre disse que ele seria morto e que ele ressuscitaria no terceiro dia, e assim aconteceu. Pedro o viu, mas existe um momento, irmãos, que está em João capítulo 21, João capítulo 21, que fala e que eu chamo de Pedro no divã de Jesus. Que coisa linda, irmãos. Olha como Jesus nunca desistiu de Pedro, como Jesus estava trabalhando na vida de Pedro, como Ele quer trabalhar na sua, desde o momento que Ele te chamou. Pense, um homem que negou, um homem que fez, que respondeu, um homem que disse: eu não sei quem é esse homem. E eu disse agora há pouco também, que nós podemos, com as nossas ações, com os nossos olhares, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, negá-lo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de você. Olha o que diz lá em João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu disse isso aqui que Pedro, Jesus o chama para estar no divã dele. Agora Jesus trabalha, Jesus vai conversar com Pedro para arrancar do seu coração, da sua vida, toda a culpa, tudo aquilo que o estava escravizando, tudo aquilo que ele estava pensando: eu não sou digno de servir a este homem. Como nós, meus irmãos, nós não somos dignos de servir a Jesus, mas mesmo assim Ele nos ama, nos chama, trabalha em nós, nos chama para o seu trabalho, nos perdoando. E aqui Jesus Cristo chama Pedro e fala, conversa com ele à parte. Depois de terem comido, e Jesus pergunta a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Até na terceira vez que ele se entristeceu. Deve ter pensado, mas Jesus estava trabalhando, Jesus estava o curando, Jesus o estava restaurando. Talvez agora você esteja nesta noite precisando de uma restauração de Deus. Talvez você viva ao longo de muitos anos com um complexo de culpa te corroendo por anos. Talvez você esteja vivendo, meu querido irmão, com alguma coisa que te escraviza por muitos anos, e Jesus Cristo é especialista em nos libertar. Deu para perceber isso? Então Jesus o chama, porque Jesus nunca desistiu de Pedro, e Jesus nunca desiste da gente, Jesus nunca desiste de você, e Ele o trata. Eu gosto tanto de ver isso, irmão. Isso é um texto que eu tenho um carinho muito grande, porque Jesus Cristo diz, digamos assim, na praia, Jesus pouco se importa com o local onde Ele está, Ele importa com as vidas que Ele quer restaurar. E Ele vai: Pedro, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos resolver a sua situação. E é o que acontece: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus sabia, meus irmãos, porque Ele conhece a nossa estrutura. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Jesus Cristo é aquele que, quando nós nos arrependemos, quando nós suplicamos: Senhor, me perdoe, e quando gera em nós arrependimento e quebrantamento, o Senhor Jesus, Ele nos perdoa, nos lava completamente, quando nós confessamos os nossos pecados, e aí começa tudo novo. Olha o que Jesus fala para ele, irmãos, a partir do momento que ele responde: eu te amo, Senhor. Ele diz: apacenta, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus o estava restaurando e dizendo o seguinte: a partir de agora, Pedro, eu estou te comissionando para pastorear o rebanho. Talvez alguém diz o seguinte: como é que Jesus pode confiar em Pedro? Aí eu pergunto: como é que pode confiar na gente, irmãos?
Nós somos como Pedro, nós somos falhos como Pedro, e Deus mesmo assim não desiste de nós. E ele ali é restaurado. Ele confia a Pedro o rebanho do Senhor. Ele usa os termos pastorear e apacentar, dizendo: Pedro, vida nova, página virada, acabou, aquilo passou. Eu sabia, com Jesus, eu sabia que tudo isso ia acontecer, eu te avisei, mas Jesus estava trabalhando como quer trabalhar na sua vida. E aí, irmãos, em último lugar, o homem que foi chamado, comissionado, que Deus disse para ele o seguinte: olha, eu vou fazer de vocês, inclusive Pedro, pescadores de homens. Este homem chamado, que viu coisas extraordinárias, que participou ativamente do ministério de Jesus naqueles 3 anos, mas foi um homem que no momento de pressão, ele disse: eu não conheço este homem, eu não sei quem ele é. E mesmo assim Jesus não desistiu dele, foi lá depois da sua ressurreição, traz ele de volta, restaura ele, e diz o seguinte: comecemos agora de novo, eu estou entregando nas suas mãos o pastoreio do meu rebanho. Pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. E aí nós vamos para Atos capítulo 2. Todo o livro o capítulo 2 de Atos seria interessante nós lermos, mas nós não temos tempo para isso. Diz aqui o Pedro cheio do Espírito, o Pedro restaurado, o Pedro mais sem culpa, não tinha mais culpa. O Pedro estava livre, totalmente liberto de tudo aquilo que o escravizava, e dizia o seguinte: eu não sou digno de servir esse Deus, mas Jesus Cristo, sabendo que nós somos indignos, mas por causa da dignidade de Cristo, por causa da justiça de Cristo, e por causa de tudo que Jesus Cristo fez na cruz, Ele não desiste de nós, porque Ele nos ama. Após o Pentecostes, nós encontramos o apóstolo Pedro restaurado, liberto totalmente daquilo que o amarrava. Jesus Cristo destrói todas as nossas amarras. E aí nós vamos ver lá nos versos 37, 38 e 41 o seguinte: Pedro prega um sermão que entrou para a história, um sermão de um homem cheio do Espírito Santo, não mais aquele Pedro medroso, não mais aquele Pedro claudicante, não mais aquele Pedro, mas um Pedro restaurado, um Pedro mudado, um Pedro liberto. Diz assim lá, depois da pregação, olha só: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração, ou seja, o coração daquela gente foi quebrantado pelo Espírito Santo de Deus, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Lembram-se lá no primeiro ponto, quando eu disse: guardem bem essa expressão, eu vou fazer de você, Pedro, e dos demais apóstolos, pescadores de homens. E agora Pedro, depois da promessa de Deus que haveria o Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre o povo, e Pedro prega um sermão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele prega um sermão, Pedro cheio do Espírito Santo, e as pessoas foram tocadas, as pessoas foram quebrantadas, as pessoas perguntaram: o que a gente vai fazer diante de que nós acabamos de ouvir? E Pedro responde para ele: vocês precisam se arrepender, e sem arrependimento, irmãos, não tem fé. E eles tiveram fé, e aquelas pessoas ali, cerca de quase 3.000 pessoas, foram batizadas e receberam o Senhor Jesus. Cumpriu sua promessa: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Olha só, ele passou a rede. Aquele homem que era um pescador, que sabia o que era passar uma rede, ele joga a rede na pregação, e mais de 3.000 vidas foram ganhas para o Senhor Jesus.
As promessas de Deus, irmãos, sempre se cumprem. Ou mais cedo ou mais tarde, elas se cumprirão. Viram aí? Jesus nunca desistiu de Pedro. E Jesus nunca desiste de você. Nunca. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele sabe dos seus defeitos. Ele conhece você mais do que você. O Salmo 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece, sabe até, esteve junto conosco até na nossa fecundação. Está lá escrito. Nós não podemos fugir do Espírito dele, se assentamos e levantamos nos mais mínimos detalhes. Ele conhece a nossa vida. E mesmo assim Ele nos chama, Ele nos comissiona. E Ele sabe que muitas vezes nós vamos errar, mas Ele quer de nós um arrependimento para que nós venhamos a seguir em frente. Foi o que foi feito com Pedro. Pedro, vamos em frente. Pedro foi quebrantado pelo Espírito Santo. Pedro foi tratado por Jesus e se transformou numa nova pessoa e prega um sermão. Não Pedro converteu ninguém, mas a ação do Espírito Santo, porque o texto diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. É Deus, é o Espírito Santo é que nos leva a ter o conhecimento do Senhor, e aquele povo foi extraordinariamente tocado pelo Espírito Santo, como eu espero que você esteja sendo tocado nesta noite. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos, recapitulando: Jesus não desistiu de Pedro, e Jesus não desiste de você. Não desiste de você. Não ouça aquelas vozes, sou digno, eu não estou preparado, aquelas coisas que a gente já conhece, aquelas justificativas que não colam, porque Deus, o Senhor Jesus, está pronto para fazer a mesma coisa que fez com Pedro, fazer com você, comigo, com nós, com todos nós, porque Ele não desiste da gente. O Senhor quer que a gente se arrependa, que confesse o pecado, e a página será virada, e nós vamos começar a nova vida totalmente restaurados, para que possamos servi-lo com alegria de coração. Eu desejo isso muito para a sua vida, meu querido. Você que está me vendo esta noite, você que está ouvindo esta mensagem que não é minha, se encante, eu quero te pedir, se encante pela mensagem, pela palavra de Deus. Tem encantamento por esta palavra, porque essa palavra restaura, salva, nos leva ao arrependimento. Essa palavra é simplesmente maravilhosa. Eu espero que você tenha sido abençoado esta noite. Jesus nunca desistirá de você. Que Deus te abençoe. Amém. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sequer por amor, estás ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando eu estou mal, ou então,
não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sequer por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sequer por amor, estás ensinando que sempre és Deus. Sequer por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Sequer por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Meus queridos, nós esperamos que essa noite tenha sido uma noite especial para você, como tem sido para todos nós, esperando que Deus tenha falado ao seu coração, nunca se esquecendo, Deus nunca desiste de você, Deus nunca desiste de nós, Deus sempre nos amará, nunca vai nos abandonar. E eu espero que você tenha compreendido esta palavra desta noite, e que você coloque a sua vida, se ainda não fez, coloque a sua vida para o serviço desse Deus, Deus que te ama de maneira tal que entregou o seu Filho no seu lugar para te resgatar. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos que estão aqui conosco, sempre possibilitando que a gente faça este culto, para que chegue até você aí na sua casa. Agradecemos a você que nos acompanha todos os domingos, atentos, esperando que você tenha uma noite tranquila e abençoada, uma semana muito vitoriosa, uma semana na presença do nosso Deus. Gostaria de orar com você mais uma vez, nesse momento, feche os seus olhos. Ó Deus, que bênção, Senhor, saber que Deus não desiste de nós, que Deus nos ama profundamente, Senhor, e podemos perceber isso nitidamente na vida do apóstolo Pedro. Muito obrigado, Deus, que apesar dos nossos erros, Tu sempre está ao nosso lado, nos levando ao arrependimento, para que nós tenhamos sempre um recomeço de vida. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham todos os domingos, nossos irmãos que estão aqui conosco, e a você que tem ouvido todos os domingos a palavra de Deus, que você se renda a Jesus Cristo, que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Pai querido, nos dê uma noite tranquila, de um sono sossegado, e que a semana que se inicia, Senhor, seja abençoada na presença do nosso Deus. É a nossa oração no nome do nosso Rei e Redentor, Senhor Jesus. Amém. Que o amor desse Deus maravilhoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os irmãos da IPNA e todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham todos os domingos, hoje e para todos sempre. Amém.